Olá, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre parede de cebola. É um método que a gente utiliza muito quando trabalha em BIM. A gente já começou a conversar sobre isso lá no Instagram, então se você não acompanha a gente no Instagram ainda, eu vou deixar aqui embaixo na tela para você ir lá nos conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E esse método, ele é muito utilizado, mas existem várias formas de fazer. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso aqui, mostrar essas diferentes formas, mostrar as vantagens e desvantagens, mostrar qual é a forma que a gente utiliza aqui no escritório, por que a gente utiliza esse método. Então a gente tem muita coisa para conversar hoje. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Schweiker, do SWK Studio. Aqui a gente fala muito sobre BIM, sobre Revit, sobre arquitetura. Então fique à vontade e vamos lá para mais esse vídeo. Então, como eu falei, esse método de parede de cebola, ele é muito utilizado em BIM. E como é que funciona? Quando a gente trabalha principalmente com o Revit, que é um software de modelagem, né? Ele trabalha com aquelas paredes em que a gente consegue colocar dentro dela as camadas em que a gente vai, especificar para esse projeto. Por exemplo, se a gente está fazendo uma parede de bloco cerâmico, a gente coloca dentro do Revit que vai ter uma camada de bloco cerâmico, a espessura desse bloco, o que vem, depois desse bloco, que seria o chapisco, depois vem a parte de reboco, embolso, massa única, como a gente queira chamar. E depois vem as camadas de revestimento, Então, se a gente vai ter uma cerâmica, vai ter argamassa, para depois vir a cerâmica. Se vai ter uma pintura, vai ter uma massa, corrida, acrílica, para depois a gente vir com uma pintura, selador, enfim. Todas essas camadas que compõem uma parede, certo? O Revit, ele entende isso, Ele foi um software pensado para construção civil, então ele entende essas camadas, a gente consegue, inserir essas informações dentro do modelo, só que ele condensa tudo em um elemento só, E isso faz sentido, obviamente, porque a gente vai desenhar essas paredes e ali já vai estar contido esses revestimentos, esses materiais. Só que quando a gente trabalha na prática, a gente vê que não é exatamente assim. Porque quando a gente constrói uma parede dentro do Revit, a gente diz a altura que essa parede vai ter, E, por exemplo, quando a gente está fazendo uma casa, a gente tem um pé direito, que vai até a laje. Só que depois a gente vem e constrói um forro, que ele é um pouco mais abaixo da laje, ali digamos uns 30 centímetros. E aí quando a gente vai colocar o nosso revestimento, a gente não vai colocar até a laje, A gente vai colocar esse revestimento ali até o forro. Então essa quantidade de material que fica entre o forro e a laje, se a gente faz nesse método tradicional, é uma quantidade que vai a mais no nosso projeto, Então o nosso orçamento vai ficar um pouco mais alto do que deveria ser. E isso, se a gente considerar um cômodo só, é tranquilo, mas quando a gente começa a considerar uma edificação grande de, 1.000 metros quadrados, às vezes um edifício multiresidencial, então a gente já começa a considerar que isso pode ser um erro grave, de orçamento. Então, uma forma que a gente tem de ter um pouco mais de precisão é separando essas camadas, tá? E aí tem várias formas de separar. Uma delas que o Revit já traz pra gente, na sua essência, é o método de partes, em que ele vai liberar cada camadinha dessa pra gente trabalhar. Em um outro vídeo eu prometo falar sobre esse método de partes, mas hoje eu vou falar sobre parede de cebola. Esse método de parede de cebola, o que acontece? A gente separa essas camadas, Essas camadas, por isso que é essa brincadeira da cebola, que tem várias camadinhas. Então a gente separa essas camadas, e aí a camada que é de revestimento a gente modela como uma parede à parte, e aí a gente consegue definir essa altura com mais precisão, E aí quando a gente começa a considerar o embolso, reboco, o chapisco, a gente também vai ter alturas diferentes. A gente às vezes sobe o reboco até uma altura um pouquinho acima do forro, E depois o revestimento ele vai até o forro, porque o forro já vai estar construído. Então tudo isso a gente consegue ter mais precisão quando a gente separa essas camadas. E aí por isso que vocês estão vendo essa imagenzinha aqui separada, para vocês entenderem como é que funciona. A gente de fato constrói várias paredezinhas para a gente conseguir ter essa precisão entre essas camadas. E quando a gente trabalha em projetos de interiores, isso faz ainda mais sentido, porque quando a gente trabalha em projetos de interiores, muitas vezes a gente não constrói uma alvenaria, A gente não constrói uma parede completa.
A gente vai fazer elementos decorativos, às vezes o revestimento ele não vai nem do piso até o forro, ele vai só ali acima da bancada, ou a gente vai fazer algum desenho diferente, como o caso da pintura que eu estou mostrando aqui para vocês no vídeo, que a gente fez umas pinturas em arcos, né, para fazer um elemento mais decorativo mesmo no quarto. Então, quando a gente trabalha em interiores, a gente precisa ter essa maior liberdade, né? Não dá pra gente construir várias paredes, né, com aquelas a densidade que a parede tem, se a gente de fato só vai trabalhar com revestimento. Então, quando a gente trabalha com interiores, isso faz ainda mais sentido. Outra vantagem, né, quando a gente trabalha com interiores, é que a gente tem muitos revestimentos diferentes, às vezes em um mesmo apartamento, numa mesma casa, numa mesma edificação. E quando a gente trabalha com esse método tradicional, a gente tem que sempre pensar nas combinações dos lados, porque quando a gente faz uma parede, ela vai ter o revestimento de um lado e de outro. Então, se é uma parede que está dividindo um quarto e um banheiro, você vai ter cerâmica de um lado e pintura do outro. Se está dividindo 2 quartos, provavelmente você vai ter pintura dos 2 lados. E aí você já tem 2 combinações de parede. Mas aí você vai ter uma terceira que vai dividir 2 banheiros, e aí você vai ter cerâmica dos 2 lados. Só que quando você trabalha com interiores e você tem uma diversidade grande de revestimentos, você vai ter uma diversidade muito grande de combinações. Isso não faz tanto sentido, né? Quando a gente trabalha com a parede cebola, é mais simples, é simplificado isso. A gente vai ter a camada de alvenaria e aí a gente vai ter uma paredinha para cada revestimento que a gente vai ter dentro da nossa edificação. E aí a gente vai desenhar esses revestimentos onde eles existem, né? Não vai precisar pensar nessas combinações, entender como essas combinações aconteceriam, né? Ficar duplicando e ficar aquela bagunça. Não, ficar muito organizado, fica lá a sua vedação, né? Você pode inserir na sua vedação, se for uma vedação que você está construindo. Vedação entendam sempre como o bloco cerâmico, um drywall, né, um bloco de concreto, qualquer elemento que deixe a parede em pé. E revestimento, né, acabamento, a gente vai ter uma diversidade maior. E quando a gente tem a vedação separada, a gente consegue ter a listinha, né? Eu vou colocar aqui também do ladinho para vocês verem como fica organizado isso no template. A vedação e todos os revestimentos que fazem parte desse projeto fica lá naquela listinha. E aí você vai desenhar aquele revestimento só onde ele existe. Fica mais fácil pra gente, né, organizar. Pelo menos eu considero assim. Mas qual é a desvantagem, né, já que eu tô falando tanto das vantagens? A desvantagem é que, de fato, a gente vai ter que trabalhar, né, 2 vezes essa modelagem. A gente vai ter que desenhar a vedação e depois vai ter que desenhar, né, essas camadas de acabamento. E isso, né, querendo ou não, é um retrabalho, né, quando a gente faz, né, repetidamente uma mesma tarefa. E também a gente tem a questão de que o Revit ele não consegue reconhecer de forma automática que ele tem 2 paredes juntas, e quando você insere um elemento de abertura, como uma janela ou uma porta, ele não reconhece essa abertura imediatamente entre essas camadas, né? E aí a gente tem alguns artifícios que é como o de unir essas paredes, e aí ele consegue reconhecer. Mas aí, poxa, além de desenhar 2 vezes, eu vou ter que unir cada uma dessas paredes, aí já é complicado. Só que para isso a gente tem uma série de plugins, né? Eu já falei aqui de 2 no canal do YouTube, vou deixar o link aqui da playlist de plugins para vocês irem lá conhecer. Que um é um box que ele faz a união automática de tudo, então você vai desenhar lá as suas paredes, esquecer do mundo e depois você vai pedir para ele fazer a união de todo mundo. E o outro que é o Room Finish, que é um aplicativo próprio pra gente trabalhar com parede cebola, digamos assim. Porque ele desenha a parede pra gente, ou seja, a gente não precisa nem desenhar. A gente só diz, ó, eu quero esse revestimento nesse ambiente, ele vai lá e faz a inserção pra gente. E ele já faz a inserção unindo essas paredes, ou seja, maravilha. Só que eu também já falei um pouco mais dele, como é que usa, quais as vantagens, quais as desvantagens. Nessa playlist vocês vão encontrar esse vídeo também, tá? Só que quando a gente trabalha com parede de cebola, também tem vários métodos dentro da parede de cebola. Porque, por exemplo, a gente pode separar cada uma dessas camadas com uma parede, né? Então a gente vai ter a nossa vedação, aí vai ter uma camada para o chapisco, depois vai ter uma parede, certo? Uma paredinha para o chapisco, eu chamo de paredinha. Uma paredinha para o emboço, uma paredinha para o reboco, uma paredinha para argamassa, uma paredinha para cerâmica e por aí vai, certo? Para cada um desses elementos a gente vai ter que ter uma paredinha e depois a gente vai ter que unir todo mundo.
eu acho esse método que a gente separa tudo é o método que com certeza vai te dar a maior precisão do universo, mas é um método que vai te dar muito mais trabalho, porque você vai ter que repetir esse processo, né, entre todas essas camadas. Então eu realmente não acho isso viável na prática da modelagem. Eu não faço o modelo só para quantitativo, então eu faço o modelo também para geração de documentos, faço o modelo, né, para o projeto em si. Então, para mim não faz sentido ter esse trabalho toda vez que eu estou fazendo um projeto. Então, como é que a gente faz, certo? Eu divido em 2 camadas apenas. Uma camada que vai ser da minha vedação, e essa camada da minha vedação eu já posso incluir nela, se for um caso de uma parede nova, o chapisco, né? Posso já incluir a parte de substrato, que seria o embolso ou o reboco, o embolso, reboco, massa única, enfim. E eu posso, inclusive, dar uma altura diferente para esses elementos, né? Se eu quiser ter essa precisão máxima, ou então deixar eles indo até a laje mesmo. Isso daí eu posso até mostrar para vocês aqui como é que faz. E aí eu vou separar, né? Deixar totalmente à parte a minha camada de revestimento. E aí, essa minha camada de revestimento, eu vou colocar o revestimento em si, a cerâmica ou a pintura, e a massa acrílica ou a argamassa, no caso de revestimento cerâmico. Só que eu não coloco com a espessura real, tá? Eu coloco a espessura mínima de meio centímetro, ela é muito fininha mesmo. Essas camadas a mais eu coloco como camada de membrana, que aí você consegue, que aí você não precisa colocar uma espessura, certo? Você pode colocar quantas camadas de membrana você precisar e não precisa ter uma espessura. Então só coloca essa espessura de meio centímetro no revestimento em si, e aí com isso eu deixo a minha camada de vedação com a espessura final da minha parede, tá? Isso me dá muita liberdade, porque eu posso fazer o meu projeto, né? Posso criar o meu projeto sem me preocupar com essa mudança de espessura. Ou eu posso ainda deixar todas essas camadas de substrato também na minha paredinha, tá? Deixar realmente a vedação só com elementos de vedação. E deixar todos os meus substratos juntos com a minha camadinha mais fina, né? Como camadas de membrana. Deixar só a camada de revestimento como acabamento, todas as outras com camada de membrana, que eu não preciso aplicar espessura nenhuma, e deixar todo mundo juntinho lá, seguindo essa mesma altura que eu vou dar para minha camada de acabamento, tá? Isso aí depende de cada caso, de cada projeto, da estratégia da empresa, qual é o objetivo principal, né? Para o nosso escritório, esse método funciona bem. Então, a gente normalmente faz isso, deixa todos os acabamentos e substratos nessa camadinha mais fina e a vedação separada. Porque imagine, por exemplo, que quando você está trabalhando, né, com cerâmica, enfim, da vedação, né, do bloco até o final da cerâmica, às vezes a gente tem, sei lá, 2 centímetros, 3 centímetros, às vezes, né, dependendo do revestimento, se for um tijolinho, por exemplo, tem até mais. Então, essa espessura, né, essa mudança de espessura é algo impactante quando a gente está trabalhando, por exemplo, com marcenaria, com, né, layout, mobiliário. Então, essa mudança de espessura para eu inserir essas camadas depois me daria trabalho. E aí, como é que eu faço? Eu deixo essa camada de vedação com a minha espessura final. Então, eu crio como se fosse uma parede normal, o método tradicional. E depois, quando eu já tenho definido quais são os revestimentos e quando eu já tenho definido, que eu vou definindo isso junto com o projeto. E depois, quando eu já tenho definido a arquitetura, certo? Eu não tenho mais alteração de arquitetura, ou seja, eu não vou mudar uma parede de lugar, eu não vou fazer nenhuma alteração drástica na arquitetura, aí eu venho inserindo minhas camadas de revestimento só naqueles lugares que eu vou ter alteração de revestimento, porque também isso acontece muito em projetos de interiores, né? Às vezes a gente pega uma casa para fazer uma reforma e às vezes a gente, num banheiro, por exemplo, só vai trocar um revestimento. Então eu não preciso fazer essa modelagem dos outros revestimentos que eu não vou estar mexendo, certo? Eu vou fazer a modelagem só, de fato, do revestimento que eu vou estar alterando, que eu vou precisar quantificar, que eu vou precisar detalhar, enfim. Então fica mais fácil, né, pra gente fazer esse desenho, essa inserção desses materiais depois com essa camadinha assim bem fininha mesmo.
Aí você pode me dizer assim, Cláudia, isso não dá diferença nas cotas, porque você vai ter meio centímetro de cada lado? Pode dar diferença de 1 centímetro, né, se você deixar essas paredes sempre visíveis. Mas aí o que eu faço? Na minha planta construtiva, que é aquela planta técnica em que eu vou botar as cotas de alvenaria, né, para a pessoa entender qual o tamanho real daquele vão, enfim, para fazer a construção de fato, eu oculto essas camadinhas de revestimento com filtro e aí eu tenho aquela cota real, né? Sem esse errinho de 1 centímetro aí. Então, assim, tem vários artifícios de fazer e eu acredito que dessa forma, pelo menos, eu não tenho um tanto retrabalho, né? Eu acredito que fica mais fácil pra gente trabalhar com a parede de cebola e não é tão trabalhoso assim. Aí você deve estar se perguntando, Cláudia, e quando é um projeto arquitetônico, né, que você vai ter que, de fato, ter essas camadas de revestimentos em todos os lugares, porque é tudo novo. E, de fato, eu faço essa modelagem mesmo, utilizo esses plugins, né, vou buscando a melhor forma de fazer, mas, de fato, vai ter essa modelagem dessa camadinha em todos os cômodos, né, e também na fachada, mas também só com essa espessura mais fininha. E aí você deve estar se perguntando também, e na hora da criação, né, da arquitetura? Poxa, você só deixa para inserir os revestimentos depois, mesmo que tiver tudo definido, como é que você vai fazendo para decidir esses materiais na fachada, né, etc. E aí, para esse tipo de estudo, eu utilizo um outro método que tem dentro do Revit, que é o método de pintura, né, que a gente consegue aplicar um material só numa face, assim. E aí eu utilizo esse método para estudar. Só que eu utilizo esse método e depois eu tiro completamente esse método, essa aplicação, digamos assim, do modelo, porque senão isso acaba atrapalhando os nossos quantitativos, tá? Então eu utilizo esse método da pintura com material que eu chamo de teste, e aí depois eu deleto todos esses materiais testes para não correr o risco de ficar esse material perdido na nossa modelagem. Mas para não deixar vocês confusos, eu posso falar disso melhor em um outro vídeo. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Esse é um assunto que de fato ele é muito prático, né? Ele é muito de quem de fato trabalha em BIM, que tem essa vivência, que faz a modelagem, que vê a necessidade, né, que faz o orçamento também, que não é só falar de modelagem. Você começa a entender a importância da parede de cebola quando você trabalha com orçamento e entende que, de fato, às vezes o método tradicional que o Revit traz não é tão, né, suficiente assim, e aí a gente tem que buscar esses artifícios, tá? Mas espero que vocês tenham entendido e vamos conversar mais sobre isso. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês trabalham com a parede de cebola, qual é a maior dificuldade de vocês. Vamos trocar essas figurinhas e até o próximo vídeo.